Gente boa de Deus, mais uma vez aqui um podcast Reino de Amigos, um programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. E hoje nós temos a grata satisfação de conversarmos com o reverendo Paulo On, que está conosco aqui para conversar sobre a doutrina das últimas coisas, entre outras coisas. Reverendo Paulo On, muito obrigado por o senhor estar aqui em Manaus, na Igreja Presbiteriana de Manaus. E eu sei também, eu dei uma pesquisadinha, digamos assim, no seu profile, no seu currículo, e vi que o senhor é mestre em divindade pelo Seminário Teológico Servo de Cristo, certo? Do meu amigo Luiz Saião. Ziel Machado está lá também? Está lá. A Luciana Egg Verotti. Não lembro. De Vencedores por Cristo também acho que está lá. Acho que a Karen Bomilca também. Também está lá. É filha do meu amigo Nelson Bomilca. Isso. Está lá. E o senhor é também mestre em estudos bíblicos pela Universidade de Edimburgo, na Escócia. E bacharel em Relações Internacionais pela PUC. E também atuou durante 10 anos no mercado financeiro. Casado e tem 2 filhos maravilhosos. 3. 3? 3. Eita, então aqui está desatualizado, olha. Aumentou, né? Aumentou, né? Glória a Deus. Pastor, que bom que o senhor está aqui e fala um pouquinho da sua história aí nessa caminhada abençoadíssima na Igreja Presbiteriana de Cuiabá. Pastor Miguel, é uma satisfação muito grande estar aqui na Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. Isso. É uma satisfação muito grande participar também dessa conversa. E eu sou segunda geração de coreanos aqui no Brasil, né? Nascido aqui no Brasil. Meus pais vieram na década de 70 para esse país. E a gente sempre envolvido com as coisas da igreja. Eu sou a 4ª geração de crentes na minha família, então a gente sempre dentro do contexto do evangelho. E eu tive uma educação aí que envolveu outras coisas para além da teologia, mas sempre com um chamado pastoral e especialmente focado para a área de ensino. Então, depois de completar 30 anos, a gente terminou todos os estudos básicos, inclusive o mestrado no Servo de Cristo, e surgiu uma oportunidade para eu estudar a teologia, especializando em Novo Testamento na Universidade de Edimburgo, na Escócia. Quando eu já voltei dentro do contexto da Igreja Presbiteriana, a princípio em São Paulo, né, cuidando aí de uma igreja presbiteriana, a 2ª geração, né, de uma igreja presbiteriana de imigrantes coreanos. Depois entrei para a IPB e surgiu a oportunidade de servir ao Senhor na Igreja Presbiteriana de Cuiabá, que é a primeira igreja evangélica do Centro-Oeste, a mãe de muitas igrejas presbiterianas dentro do contexto do Mato Grosso. E lá eu passei por todo o processo, né, de ser aspirante, candidato, licenciado, e em 2021 fui ordenado, e a partir de então eu cuido da área de mídia da igreja, cuido dos jovens da nossa UMP e também cuido da área de ensino da Igreja Presbiteriana de Cuiabá. Então, a nossa família já está lá há 5 anos, servindo o Senhor e fazendo aí outras coisas, né, como atividades docentes, né. Eu tenho participado no ensino de alguns cursos em vários seminários no Brasil, e Deus também deu a graça de poder escrever 2 obras de teologia, e é aí que a gente vai continuando a vida e seguindo ao Senhor. E Deus falou na língua dos homens? Sim. E esse foi o primeiro livro. Como é que ele nasceu, basicamente, pastor? Essa ideia de Deus falou na língua dos homens. Esse livro, na verdade, não nasceu como livro. Ele nasceu como uma disciplina no seminário, né? Uma das primeiras disciplinas que eu assumi no Servo de Cristo, onde eu também sou professor, depois que eu voltei do meu mestrado, foi uma disciplina que se chamava Introdução à Bíblia. E era uma disciplina semestral, ou seja, tinha 16 aulas, e cada aula abordava uma temática em sentido progressivo, né, desde o Antigo Testamento até o Novo.
E todo o material dessa aula, né, todo o manuscrito da aula e toda a pesquisa feita para essa disciplina serviu de base para que a gente transformasse aulas e conteúdos em sala de aula para um conteúdo escrito. E aí que nasceu em 2020 a ideia de fazermos aí esse livro, que já foi publicado aí, graças a Deus tem abençoado muita gente, né? Então nasceu não para ser um livro, mas a partir das experiências de sala de aula de seminário. Que bênção. Pastor, nessas áreas que o senhor atua lá na Igreja Presbiteriana de Cuiabá, na parte da mídia, da UMP e de ensino, qual basicamente, digamos assim, que ocupa mais o seu tempo lá? O que ocupa bastante o tempo, né, eu acho que o tempo é meio proporcional, mas a gente está muito ligado na área pastoral, né, na questão do cuidado das pessoas, principalmente dos jovens. A área de comunicação é a área também que se transformou em uma área sensível da igreja, ou seja, uma área por onde tudo passa e a partir de onde tudo vai. Então, a gente tem vários projetos dentro da nossa igreja no sentido de criação de conteúdo, de disponibilizar vídeos, podcasts, áudios para abençoar não somente a membresia, mas também para servir de plataforma de pregação do Evangelho. E isso, com certeza, ocupa um bom tempo, né? Tempo cronológico e também muito esforço mental, de planejamento. Então tem sido um desafio muito interessante, porque é um desafio que as igrejas, no sentido geral, não tinham há muito tempo atrás. E que hoje, devido à nossa exposição, né, nas mídias e também impactado e influenciado muito pela pandemia que nós passamos, agora é uma realidade irreversível. Entendi. Pastor, vamos entrar, então, digamos assim, nos que são chamados os pontos sensíveis. Nós temos ouvido as suas ministrações e, basicamente, quando se fala em escatologia ou a doutrina das últimas coisas, a gente sempre tem, digamos assim, diversos nichos, né? Por exemplo, tem os amilenistas, tem os pré-milenistas dispensacionalistas e por aí vai. E, principalmente agora, nessas questões de guerras no Oriente Médio, como é que o senhor lida com essa história aí, tipo, agora chegou, é o último dia ou continuamos nos últimos dias? Qual a sua percepção dessa história todinha? De acordo com a palavra de Deus, os últimos dias começaram quando Jesus Cristo veio ao mundo, morreu e ressuscitou. Aí, claramente, nós temos o pontapé inicial do fim, vamos dizer assim. Mas especificamente com todo esse frenesi que a gente tem agora por causa do conflito de Israel contra o Hamas e tudo que se gera de conteúdo, especialmente nas mídias sociais, né, que agora todo mundo virou especialista no tema, a minha inclinação particularmente é não ficar alarmado com todas essas coisas, porque nós que temos um conhecimento histórico um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais formado dentro da nossa mente, nós sabemos que lá, particularmente, é uma região em que sempre houve conflito. Tivemos guerras piores, né, no processo, por exemplo, mais recente, a partir do final da década de 40, da independência do Estado de Israel, depois, no final da década de 60, com o processo aí de guerra, né, da tomada, da invasão dos inimigos de Israel e também da expansão de Israel, enfim, toda aquela celeuma que nós tivemos, as intifadas, né, a primeira, a segunda intifada, todo o processo de paz que nós tivemos entre a década de 90 e o começo da Isaac Rabin, Shimon Peres, toda essa galera, que de um tempo para cá as coisas meio que tomaram um rumo oposto ao da paz. Existem várias motivações, que são motivações políticas, motivações ideológicas, motivações até religiosas em certo espectro, mas são coisas que naquela região não são surpresa a acontecer. E nós retirarmos dessa realidade indícios explícitos para o retorno de Cristo é algo que a própria Escritura Sagrada não nos dá nem apoio teológico
E também, quando nós fazemos isso, nós ficamos em um estado meio que de angústia no coração e nós não descansamos cumprindo aquilo que Jesus pediu que a gente fizesse, né? Vigiar e orar, porque o Filho do Homem vai vir num momento X, nós não sabemos. Jesus enfatizou isso várias vezes. E quando a gente pega um evento e nós colocamos como o evento que marca alguma coisa, é muito complicado, porque como que nós vamos saber e ter certeza que aquele evento é um evento teologicamente significativo, em detrimento de todos os outros que aconteceram ou que vai acontecer? Nós não temos essa garantia. E outra, isso é uma interpretação possível, né, a partir de textos bíblicos que também oferecem outros tipos de interpretação de acordo com a escola interpretativa escatológica, se são milenistas, pré-milenistas, amilenistas, todo esse amplo leque que nós temos de interpretação que não tem consenso na igreja. E não é uma questão de fé? Não é uma questão de fé, porque aquele negócio, nós ficamos muitas vezes, até para saciar a nossa curiosidade, nós ficamos atrelados a detalhes. E quando nós tomamos muito tempo com os detalhes, nós perdemos aquilo que é o geral e aquilo que é a direção principal. Exato. É como se a gente tivesse aqui em cima da mesa um grande quebra-cabeças e eu ficasse e gastasse 2 horas analisando uma peça e como essa peça se encaixa ou aqui ou ali. E nós esquecemos aí que o quebra-cabeça é a junção de milhares de peças que nos trazem uma imagem final. As Sagradas Escrituras focam na imagem final e não dão muito espaço para a gente pensar nos detalhes e nem mesmo na cronologia desses acontecimentos, embora a Bíblia nos dê alguns parâmetros para que a gente possa pensar quando está mais longe ou quando está mais perto. Alguns sinais. Alguns sinais. E esses sinais também são sinais que estão sobre o crivo de interpretação dessas escolas. E é interessante, pastor, que o senhor falou agora sobre essas escolas, que muitos crentes não entendem que isso daí é cosmético, ou seja, não é algo visceral da fé cristã. E eu vejo irmãos em brigas homéricas, por assim dizer. Não, o milênio é literal, não, o milênio é figurativo, não sei o quê. Mas aí, geralmente, quando tem essas brigas, eu faço o seguinte, me diz uma coisa, se for amilenismo ou pré-milenismo, nós vamos estar com Jesus? Você diz, vamos, então... O resultado é o mesmo. O resultado é o mesmo. São caminhos interpretativos que conduzem a um só evento, que é o evento do retorno de Jesus Cristo. Eu acho um caminho, às vezes, perigoso, porque muita gente acha que investigar e se deter sobre esses detalhes é, primeiramente, um exercício teológico, e o que é mais perigoso é um exercício de piedade. Sim. Ou seja, a vida cristã se resume a você saber o que vai acontecer, quando a Bíblia diz que nós não sabemos a data e as circunstâncias da volta de Jesus Não vos Cristo. compete saber os não tempos nos compete e saber. E o que nos compete ter não é propriamente um conhecimento é importante, né? Mas esse não é o alvo final. Esse conhecimento tem que fomentar em nossos corações uma expectativa e uma esperança para o retorno de Jesus Cristo, seja como ela for. Eu costumo dizer para as pessoas que nós podemos traçar inúmeras hipóteses. O retorno de Cristo vai ser infinitamente melhor do que tudo que a gente pensar que será. Excelente. Vai ser incalculavelmente melhor, vai ser surpreendente, vai deixar a boca de amilenistas e pré-milenistas, né, com o queixo caído, e todos nós vamos nos curvar à grandeza do evento que está à nossa espera e que um dia vai acontecer, que é quando, de fato, Jesus Cristo voltará de forma visível, de forma corpórea, para julgar os vivos e os mortos. Aleluia. Essa foi a confissão da igreja durante 2000 anos. No Credo Apostólico nós confessamos. Sim. E ele virá para julgar os vivos e os mortos. Ok, esse é o cerne da nossa fé. Como que vai ser? É legal discutir? Eu acho muito legal discutir. Essa discussão, ela acrescenta muita coisa na nossa piedade? Depende. Eu acho que o que acrescenta mesmo é nós termos essa esperança de que Cristo vai voltar e essa esperança que
ela gera e fomenta em nós uma forma diferente de viver. Exatamente. E falando sobre escatologia, é interessante, pastor, que a gente já sabe qual é o final, né? O Cordeiro venceu, Sim. venceu a morte, o diabo, o falso profeta, a besta que vem do mar, a besta que vem da terra. Porque quando a gente analisa as Escrituras, pastor, o senhor bem sabe disso, só tiramos 4 capítulos que não tem problema. Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e Apocalipse 22. O resto é tudo BO. Só é problema, dificuldade, caos. E nesse meio todinho tem a situação do Apocalipse, que muita gente diz assim, não, esse livro eu não vou ler porque esse livro aí é complicado, esse livro é meio obscuro. Dá medo. Dá medo. E uma vez eu falei para o cidadão, eu quero que sobre a sua vida caia uma cachoeira de Apocalipse. Diz, não faça isso. Bom, mas a palavra Apocalipse é revelação. Isso. E João, e na realidade, pastor, este é o único livro que Jesus fez. É a visão do próprio Cristo. A visão do próprio Cristo. Então, todo Apocalipse veio dele. E me diga uma coisa, pastor, como é que o senhor tem, digamos assim, lidado com essas questões de, não vou ler o Apocalipse porque o Apocalipse é difícil, a Apocalipse é complicadíssimo, e aí? De fato é. É um livro que tem pelo menos 3 gêneros literários, né? O gênero apocalíptico, o gênero profético e o gênero epistolar. Então, cada gênero literário demanda um certo exercício de interpretação diferente. É como nós interpretamos uma bula de remédio diferente de um jornal e diferente de uma poesia, por exemplo. São gêneros totalmente diferentes que merecem uma leitura e uma apreciação do texto de forma diferenciada. Esse é um ponto que já nos dificulta. Outro ponto está relacionado às imagens, à imaginação apocalíptica que os escritos de João nos trazem, porque é uma imaginação e são figuras que eram conhecidas na época de João há 2000 anos atrás, mas que hoje falar de dragão, falar de anjo, para nós é um negócio muito etéreo. A gente não consegue imaginar bem com essas categorias, porque nós somos homens modernos muito pautados no materialismo, no físico, e falar de coisas de imaginação, às vezes, soa até estranho. Esse é um outro ponto de dificuldade. Mas eu diria que Apocalipse deve ser um livro que a igreja tem que incentivar a leitura, mas não somente incentivar a leitura, mas fomentar e ajudar para que os crentes tenham uma correta interpretação. Porque o livro do Apocalipse é uma literatura que foi revelada em um tempo muito difícil. No final do 1º século, quando João próprio ele passou por muita perseguição, quando a igreja começou a ter uma perseguição fomentada pelo próprio Império Romano, algo que antes não havia. Quem perseguia a cristão em Atos, por exemplo, eram os judeus, não era o Império Romano, mas aqui nós já vemos um sistema imperial, que é um sistema anticristão, que já está matando cristãos. E diante da perspectiva de que seu pai pode ser morto, pode ser assassinado e torturado por amor de Cristo, você pode perder a sua vida, em que pessoas estão morrendo, qual que é a esperança que te resta para você não negar a fé? Quando está tudo numa situação de caos, quando a sua própria vida corre aquele perigo iminente de você respirar mais alto e as tropas imperiais invadirem a sua casa e pegarem você e colocarem você naquela berlinda, você nega Jesus, ou você nega Jesus e vive, ou você mantém-se cristão e morre. Crentes sendo colocados no Coliseu, crentes sendo dilacerados, crentes sendo amarrados em postes e sendo tacado fogo para iluminar alguns as até noites, empalados, as coisas mais grotescas acontecendo. E o que faz com que você acorde com o sentimento de você ser e permanecer ainda como crente? Então, o Apocalipse é como se fosse uma grande visão de Jesus para que esses crentes possam olhar para o além dessas situações, para o Cristo que está às portas de voltar, para que a imaginação deles não esteja nos horrores da perseguição, mas esteja nas coisas do alto, na glória eterna, na Nova Jerusalém, e eles passem a ansiar por isso, a ter esperança por isso, e até a ideia de que, mesmo que eles passem
pela morte, isso vale a pena, porque depois da morte há a entrada no novo mundo. Eles serão uma nova criação, morando numa nova criação feita de novos céus e nova terra, onde eles estarão diante do Cordeiro. E aí sim, como eu costumo dizer para as minhas crianças, vai se cumprir aquilo que a gente sempre ensinou às crianças que existe. Serão felizes para sempre. Amém. Né? Amém. Então, Apocalipse é muito importante, porque nos dá essa correção da nossa imaginação, para que a gente imagine a vitória de Cristo como algo real, como algo que nós podemos aguardar, e que nada, nenhuma dificuldade nesse mundo é comparável às glórias que nós teremos junto a Deus em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Pastor, interessante que no livro do Apocalipse, antes de serem revelados os 7 selos, as 7 taças, e por aí vai, João tem uma visão lá no capítulo 4, do trono de Deus. Ou seja, quando aquela voz diz assim, sobe para cá, para que eu te mostre, ou seja, sai dessa realidade horizontal que você está vendo as coisas, suba um pouquinho para ver sob a perspectiva do céu. Aí João olha, eu não sei como é que ele mediu aquilo, ele diz assim, estava um trono no centro do universo. Não sei se ele mediu a palmos, não sei qual é a unidade de medida que ele utilizou ali. Mas o que ele viu ali? Ele disse, alguém está sentado no trono e governa. Governa todas as coisas. Governa. Mas ele diz assim, mas como é que ele governa? De uma forma como o livro de Hebreus diz que, havendo Deus outrora falado pelos pais, pelos profetas, hoje nos fala através do Filho. Eu acredito, pastor, que a Igreja de Jesus tem que ter essa consciência de que o trono governa. Tem que ter uma consciência também de onde está o trono. Está no meio, como você falou, do cosmos, do universo, mas está rodeado por todas as realidades visíveis e invisíveis. Sim. Estão lá os seres celestiais, anjos, né? Os querubins, os serafins que declaram a glória de Deus, os seres viventes que declaram sobre o caráter e a santidade de Deus. Estão lá os seres misteriosos que Apocalipse chama de os 24 anciãos, que na minha visão e na minha interpretação são a junção de todo Israel, do povo de Deus na antiga e na nova aliança, os representantes, né? Nós representados lá, adorando ao Cordeiro e jogando diante dos seus pés as nossas coroas. E quando nós temos essa visão do onde Jesus está sentado e sobre o que Jesus governa, nós olhamos para essa realidade eterna e grandiosa e depois olhamos para a nossa realidade finita e pequena e a gente volta os nossos olhares, a nossa contingência e a nossa pequenez com a certeza de que Deus está no controle da minha vidinha, da minha rotina, que eu não preciso me preocupar porque Jesus já está no controle de todas as coisas grandiosas que são que a gente não consegue nem colocar em termos verbais. E Ele está no controle da minha vida também, seja ela como for, e seja por qual tribulação estiver passando, Jesus permanece sentado no trono e não há nada que faça com que Ele saia de lá. Será que algumas vezes a gente está naquele complexo de Jonas, pastor, que a gente está mais preocupado com planta, e aquela pergunta de Deus é, acaso eu não teria piedade de 120 mil almas que habitam em Nínive, e você está preocupado. Às vezes a gente está preocupado tanto com a nossa plantinha aqui, e se esquece, como o senhor falou, do todo, né? Porque o todo é mais importante. Eu acho que até dá para entender por quê. Porque é onde dói. É na nossa rotina. É no boleto que eu não consegui pagar. Os boletos sempre vencem. Sempre vencem. As crianças sempre estão lá. Eu preciso pagar a educação das crianças, a minha saúde. Um dia eu vou ter que ir no hospital, vou ter que comprar remédio caro. E isso tira a nossa paz. Isso faz com que o nosso olhar saia do eixo que deveria estar para se concentrar nas coisas terrenas. Mas em todas as coisas, Jesus nos ensina que Deus mesmo está presente em tudo isso. Antes de nós expressarmos a Deus em oração, Deus já conhece o que precisamos e nos dá com generosidade. É verdade. Eu creio que, não que nós não tenhamos que deixar de preocupar. A gente pode se preocupar, mas sempre diante de Deus. Sim. Sempre sabendo a quem recorrer. Sempre encontrando paz nesse Jesus que está sob o controle de todas as coisas. Ele não resolveu isso hoje?
Não tem problema. Não tem só hoje. Tem amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. E se ele não resolver nessa vida, meu irmão, a gente já tem a garantia de que lá na glória futura não vai ter boleto, não vai ter nada disso. Então eu já tô com aquela paz, ó. É só para essa vida. Então vamos terminar essa vida bem, porque é assim que a gente entra na próxima. Então, meu pastor, não desprezando as demais interpretações teológicas no que tange a visão apocalíptica, eu acho muito interessante porque, olha, eu li alguns livros interessantes, por sinal, de Batista. Sabia que tem Batista gente boa? Tem, muito. Tem. Abraço Aos nossos irmãos batistas. E todos eles aí. Então, é claro que isso é brincadeira. Tinha um livro do Hal Lindsey, que ele fala a grande agonia do planeta Terra. Tem outros livros também que falam o pré-milenismo dispensacionalista, à luz do amilenismo, que era que o Harold Shalley fez. Mas eu gosto muito, pastor, de 2 livros. Um é do Anthony Hoekema, sobre a Bíblia e o futuro, e outro do William Hendricks, que fala sobre mais do que vencedor. Isso. Então, não desprezando os demais irmãos que possuem uma visão diferente, o senhor acredita que digamos assim, as 7 igrejas, as 7 taças, os 7 selos, na realidade, são umas visões em paralelismo histórico e não como uma sequência, tipo, vem as 7 igrejas, depois vem os 7 selos, depois vem isso daqui, vem as 7 taças. Como é que o senhor vê isso daí? Vamos dizer, a sua visão, digamos assim. A minha visão é que são linguagens simbólicas, né? São simbolismos que não devem ser interpretados de forma literal e nem em sequência cronológica. Porque, por exemplo, se nós olharmos com atenção a crise que move as igrejas da Ásia e que motivam Jesus a enviar essa carta por meio de João, nós vamos ver que todas as igrejas têm crises, algumas não são, essas crises não são nomeadas. Jesus, por exemplo, ele só elogia algumas igrejas, né? Outras ele tem pontos que fala assim, ó, vocês têm que melhorar isso, vocês podem se manter naquilo. Mas se nós formos ver os pontos negativos das igrejas, esses pontos negativos são detectáveis em todos os momentos da história. Todos nós temos 7 igrejas. Todos nós. E talvez nós estejamos vivendo essas 7 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, estabelecer uma cronologia é um aspecto complicado, né, que demanda de um esforço interpretativo muito grande para que você junte as partes, e também nem é uma forma de interpretar comum ao longo de 2000 anos da igreja. O dispensacionalismo clássico, né, o pré-milenismo clássico que nós vemos aqui, foi muito fomentado a partir do final do século XIX. Né? Então, é muito importante nós levarmos em conta, por isso que a gente volta para aquela questão. Qual que é o gênero literário de Apocalipse? Né? Como que Apocalipse articula as imagens, né, simbólicas, e que mensagem Apocalipse quer trazer no final das coisas. Se a gente tocar, por exemplo, no assunto do milênio, os milenistas vão dizer que é um tempo de 1000 anos, né? Principalmente os pré-milenistas. Sim. É 1000 anos que Jesus vai reinar literalmente sobre a terra. Os amilenistas, que é uma corrente majoritária dentro dos reformados calvinistas, não é a única posição, mas é os batistas também. Vai crer que o milênio é o tempo da igreja. Sim. É o tempo onde o mal está sendo retido e que Cristo está reinando por meio da igreja. Então são formas, né, de nós interpretarmos diferentes, que levam a possibilidades diferentes, mas culminam no mesmo ponto, que é a questão do retorno físico histórico de Jesus Cristo. Agora, lógico que isso vai depender da interpretação de cada igreja, né, de cada escola, mas o ponto é que a gente tem que ter muito cuidado, porque Apocalipse não é um livro fácil.
não é uma narrativa simples. É uma narrativa que engloba elementos simbólicos que usam de um imaginário que não é do nosso tempo, que é de 2000 anos atrás. Então a gente tem que entender tudo isso para não cometermos erros que muitas pessoas cometeram ao longo dos tempos recentes, por exemplo, de calcular que dia Jesus vai voltar. Testemunho de Jeová já fez isso. Já direto. fez e refez já várias vezes. Os adventistas também. Também. Então, isso é algo que a Bíblia ela não nos aconselha a fazer. Aham. Né? Então, a gente precisa ser bem sereno e não querer inventar a roda. Exato. Né? Não querer inventar a roda. Eu acho que isso já é um começo muito bom. Pastor, diga uma coisa. Na sua visão, o que basicamente nós podemos ser catalisadores no meio da igreja para que tenhamos, digamos assim, uma visão holística, como o senhor disse, não somente para o texto seco, mas também ver o todo do quebra-cabeça. Como é que a gente pode, nessa geração, digamos assim, que ela é fast food, que as coisas são rápidas, como é que a gente pode gerar, digamos assim, uma curiosidade mais profunda nas coisas que são necessárias, tanto do ponto de vista sociológico, teológico, da igreja, ver a coisa, na realidade, com sobriedade. Eu creio que a gente vive num mundo onde as informações são assimiladas de forma cada vez mais rápida e de forma cada vez mais massificada. Mas algo que nós nunca vamos perder a prática e o gosto é por boas histórias. A gente tem que saber contar a história, e uma boa história. Sim. Porque uma boa narrativa capta a mente das pessoas e é um recurso pedagógico muito bom. Você vê que os streamings que a gente tem aí, Netflix, né, seriados, tudo isso capta a atenção das pessoas porque apresenta uma boa narrativa, uma boa história. E a revelação de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, é uma grande história. Começa com a criação, tem a queda, tem a redenção e tem a consumação. Entre a redenção e a consumação final, nós temos a missão da igreja. Então, a missão da igreja, essa igreja que se encontra no intervalo da primeira e da segunda vinda de Jesus, tem que saber articular muito bem esse enredo que nós chamamos, dentro da nossa cosmovisão, de cosmovisão. Dentro da teologia reformada, isso se chama de cosmovisão básica ou de metanarrativa da salvação. Entendendo isso, e entendendo o porquê do fim, aí o nosso coração ele se aquieta para eventuais angústias que podem surgir. Porque nós falamos do fim, mas por que vai ter fim? Só Deus não poderia fazer um puxadinho na história e deixar as coisas fluírem até o final, porque as pessoas já estão sendo salvas, as pessoas estão indo para o céu. Por que destruir tudo isso e fazer uma nova coisa? Mas para entender o porquê disso, você tem que entender todo o progresso da narrativa, desde a criação, qual que é o propósito de Deus na criação, e aonde culmina todas essas coisas, aonde encaixa a pessoa de Jesus Cristo. A nossa fé tem que ser uma fé cada vez melhor articulada, porque nós não podemos crer apenas em pedaços de informação. Nós cremos em uma pessoa, no Senhor Jesus Cristo, que entrou na história, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ele morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e ele prometeu um dia voltar. Essa é uma história coerente. A nossa visão do fim atende a essa coerência, atende a esse propósito, nos gera esperança por esse futuro. Então, esse é o foco principal do crente. Não é ficar querendo saber como que cada coisa vai acontecer. É eu me preparar para quando acontecer. Se acontecer durante a minha vida, louvado seja o Senhor. Mas se não, eu morro em paz. Então você vê que a visão do fim regula toda a maneira como eu vivo hoje. É o futuro escatológico que, emprestando as palavras do apóstolo Paulo, ele invade o nosso presente. E o Espírito Santo que habita em nós já nos faz viver no presente o futuro. Exatamente. Que um dia vai ser consumido. Precisamos saber disso, não como curiosidade, mas como realidade, porque o fim
determina como eu vivo hoje. Exatamente. Como alguém já disse, né? Eu já li o fim, deu certo. Deu certo. Então vamos chegar lá. Vamos chegar. Vamos chegar lá da melhor maneira possível. Interessante, pastor, que a gente começa com uma árvore no jardim e termina com uma árvore no meio da praça. Isso eu acho tremendo, porque entre uma árvore e outra, nós temos uma linha de raciocínio que liga o começo ao fim. Né? A protologia com a escatologia. Exatamente. E o que faz com que essas duas coisas tenham sentido? A vida verdadeira que nós temos em Deus, a vida eterna, a vida que realmente Deus planejou que nós vivêssemos, mas que nós sabotamos no meio do caminho. Sim. Que é o pecado. E a morte reinou em nós a partir de então. Sim. Jesus vem para quê? Para desfazer isso e nos dá a vida original, não a do Éden. Não, então, o fim do mundo, a Nova Jerusalém, não é o retorno ao Éden. É a ida àquilo que o Éden é apenas uma indicação pequena. Sim. A realidade final e perfeita de todas as coisas, onde não teremos nem pecado e nem sequer a possibilidade de pecar. Aleluia. E a gente também tem esse problema, né, pastor, do já e do ainda não, né? Poxa, mas por que eu estou passando por isso? Olha, você ainda não chegou lá. É. Então, aguenta. Eu lembro, pastor, que quando eu lia muito o livro de Crônicas, eu chegava, poxa, mas por que fulano gerou Cicrano, que gerou Beltrano, que por aí vai, por aí vai. Aí, numa dessas idas e vindas, o Espírito, digamos assim, dá um toque assim, daquela revelaçãozinha. Disse, mas por que você está reclamando? Disse, pai, porque você podia tirar esse negócio de Crônicas, fulano. Aí disse, mas você esqueceu que eu sou um Deus de família e trabalho num processo? São famílias que fizeram um processo que chegou até você. É uma história. Deus trabalha na história, né? História. Então, Ele trabalha de forma que, de geração em geração, nós podemos sentir que Ele está lá. Maravilha. E ele é surpreendente. Lembra daquele livro, pastor Fator Melquisedeque, de Don Richardson? Uhum. Clássico da missiologia. Eu estava lendo agora minha esposa trabalha com Portas Abertas, do irmão André. Ela estava falando de um livro, que ela vai dar uma palavra, que Jesus tem aparecido a muitos no Oriente Médio em sonhos. Aí você fica assim, mas aquele livro de Joel, quando ele fala de que derramarei sobre o meu espírito sobre toda a carne, não é só para a igreja? Deus está se revelando em toda a terra para quem Ele quer. E está falando. Para os seus eleitos, está falando. E a gente precisa entender que Deus, como o senhor falou, está fazendo que tudo convirja para o final, dizer assim, o reino passou a ser do nosso Deus e do seu Cristo. Quando a gente tem essa perspectiva, a gente para com esse negócio. Será que vai ser agora? Será que vai ser? Não. E outra coisa que nos dá bastante segurança é que Deus tem os seus eleitos. Sim. E Deus, Ele zela em fazer-se conhecido aos seus eleitos. Sim. Então, esse fenômeno que acontece de muçulmanos, por exemplo, verem em sonho Jesus e procurarem uma igreja no dia seguinte, são coisas que não cabem dentro da nossa teologia sistemática. Não dá. As nossas caixinhas são muito pequenas para entender o que Deus faz na história. Sim. Mas também nós podemos ter a certeza de que Deus age muitas vezes de formas que nós não compreendemos para cumprir a sua agenda e não a nossa. Então nós podemos descansar, porque se eu estou contado entre os eleitos e só Deus sabe disso, Deus vai nos alcançar. Seja da forma mais normal, que é pegar um folheto evangelístico aqui na rua e ler e ser tocado pelo Espírito, ou num caso mais sobrenatural de eu ver alguma coisa, como Paulo viu Jesus Cristo revelado na frente dele a caminho de Damasco, e depois ele ouviu o Evangelho e foi realmente convertido e salvo. Deus, ele tem as suas próprias maneiras, e a gente pode descansar e saber que
Deus é o maior interessado em chamar os seus eleitos. Nós somos apenas instrumentos que tentamos fazer da melhor maneira possível, mas o maior interessado é Deus. Então, pastor, dessa situação apocalíptica, se é que nós podemos qualificar essas brigas, essas guerras do Oriente Médio, etc., a melhor maneira que a gente pode se portar seria aquilo que Jesus fala em Mateus 25, né? Estive nu, me vestiste, estive com fome, me deste de comer, estive preso e me visitaste, porque, em tese, nós não sabemos quando ele vai chegar, então, enquanto ele não chega, a gente faz aquilo que a gente deve fazer. Boas obras. Boas obras. Efésios 2, 8 e 9. Boas obras, ora pela justiça, Sim. ora pela paz. Porque tem muito irmão que diz assim, mas já está escrito, não vai ter solução, então não precisa orar pela paz. Precisa orar pela paz, Sim. porque você não sabe o como Deus vai fazer. Deus pode trazer paz por meio da oração da sua igreja. Sim. E nós oramos para que Deus faça isso, Deus acalme os ânimos acirrados daquela gente, promover a justiça, né? Não ficar divulgando mentira ou informações pela metade para alarmar outros irmãos, porque tem irmãozinho que faz isso, né? Joga a informação pela metade, Jesus está voltando, está acontecendo isso, e se cala. E o irmão que está recebendo isso fica aflito, porque acha que realmente Jesus está voltando, e agora o que será que vai acontecer? E depois vem aqui na igreja cheio de crise, né? Serenidade. A vida cristã é uma vida serena, é uma vida de paz, de muita convicção. Eu sei, eu creio em Jesus Cristo, eu creio que Ele vai fazer do jeito dele, eu descanso nisso, faço a minha parte, continuo servindo Ele com alegria, com integridade do coração, continuo ajudando o próximo, continuo fazendo boas obras e sendo testemunho do reino. O resto, a gente sabe que Deus faz. Então a mensagem do Apocalipse, pastor, digamos assim, em síntese, o que o senhor poderia dizer? É a esperança para os aflitos. É a esperança para os aflitos. É Deus abrir aquele lampejo das cenas finais e dizer assim para a gente, vocês estão dentro, vocês vão participar. Aguenta mais um pouquinho. Fica frio. Fica firme. Pastor, eu não tenho palavras para lhe agradecer por estar conosco aqui. Eu sei que a gente tem coisa para falar de metro aí, de rolo, né, por assim dizer. Eu espero ter outras oportunidades com o senhor aqui em Manaus. Talvez eu vá para Cuiabá. Opa. Porque Cuiabá tem um clima igual ao nosso, né? É igual. Né? Eu não senti a mínima diferença aqui. Calor, quentura, mormaço e verão. Aqui é um pouquinho mais úmido. Muito bom. E o que o senhor pode dizer para esses jovens que estão nos assistindo nesses tempos em que vivemos? Como a gente deve viver sobriamente? A gente tem que ser discípulo de Jesus Cristo. É a missão fundamental da igreja. E ser discípulo de Jesus Cristo não quer dizer saber pela metade, não quer dizer você tentar resolver a sua curiosidade sobre alguns termos ou alguns conceitos teológicos. E não somente achar que as suas emoções elas determinam muita coisa na sua vida. Ser discípulo de Jesus é andar com Jesus todos os dias, aprendendo, estando debaixo da autoridade do Mestre, aos pés do Senhor, fazendo convergir a presença de Cristo em todas as ruelas da nossa rotina. É você consagrar o seu futuro a Deus, pedindo que Ele use você do jeito que Ele quer, no lugar que Ele quiser, e você ser o mais bem preparado, dentro das suas limitações para servir ao Senhor da melhor maneira que você puder servir. Sendo um bom discípulo, o Mestre, quando chega a hora, vai falar, vem, e a gente vai. Aleluia. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Muito obrigado por estar aqui. Gente boa de Deus, você assistiu mais um podcast Reino de Amigos, um programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. Bom estar aqui com o reverendo Paulo On e que você faça aquilo que Jesus disse lá em João 21, 22. A mesma coisa que ele falou para Pedro. Quanto a ti, segue-me tu. Senhor te abençoe e te guarde.